chega reclamando da política, reclamando dos problemas que vivenciamos hoje como igreja, dos escândalos ali e aqui, e alguém chega, fala negativamente, e vira meio que aquela disputa de quem fala uma coisa pior do que o outro, né? Um fala uma tragédia, o outro conta uma tragédia melhor. Tragédias, né? Concurso de tragédia. É importante lembrar isso com uma palavra boa, uma palavra de Deus, uma palavra bíblica nesse momento. É importante, com jeito, assim, mudar, vamos dizer, a pauta da conversa. Isso é importante você estar dizendo, Amaury, porque há pessoas que parece que se alimentam de tragédias. Se você olha, por exemplo, hoje, a nossa grande mídia. A nossa grande mídia se alimenta basicamente de tragédia, até porque notícia ruim vende mais que notícia boa. E se a pessoa não tomar cuidado, ela se torna, como você disse, uma replicadora das notícias ruins. Porque elas são muitas, elas proliferam. Não é que as notícias boas não existem, elas às vezes não são contadas, elas não são divulgadas, né? Então, do ponto de vista estatístico, tem muito mais notícia ruim que notícia boa. Mas nós não somos portadores de mais novas, nós somos portadores de boas novas. Nós temos o Evangelho, nós falamos da esperança, nós falamos da segurança, nós falamos da salvação. E eu creio que o nosso papel é o papel de encorajador. E eu queria levantar aqui, Amaury, o exemplo de Cristo, né? Sempre que alguém chegou quebrado, machucado, ferido perto de Jesus, buscando ajuda, saiu encorajado, saiu curado, saiu refeito, saiu para uma nova agenda na vida. A pergunta é, as pessoas que conversam conosco, elas saem mais animadas ou saem desesperadas? Elas saem com otimismo ou rendidas ao pessimismo? Elas saem com esperança para lutar e vencer ou elas já saem precocemente derrotadas? Então, cabe-nos fazer um checklist aí do nosso próprio coração, uma autoanálise e dizer, meu Deus, eu não quero ser um portador de más novas, eu quero ser um portador de boas notícias. E o evangelho que nós anunciamos são as boas novas de grande alegria. Princípio simples do cristianismo, imitação de Cristo, né? Quando você menciona ali esse encontro das pessoas com Cristo, né? Me lembrei logo da maneira típica de Jesus de cumprimentar. Jesus dizia, tem bom ânimo. Né? Ele falou isso com a mulher do fluxo de sangue, falou com os discípulos no meio do mar, ali naquela tempestade, falou isso na despedida em João 16, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas ele diz, mas tenham bom ânimo. Né? Jesus gostava de dizer isso, né? Tenha bom ânimo, fique animado. E é curioso, né, Amaury, que como Jesus não desperdiça palavras, ao dizer isso é porque ele encontrava nessas pessoas desanimadas, ou pela enfermidade, ou por um problema espiritual grave, ou por uma situação de carência econômica, ou mesmo de falta de perspectiva na vida. E essas pessoas estão aí, enchendo as nossas ruas, as nossas praças, né? Lotando os estabelecimentos, os restaurantes, os cinemas, para todo lado. Essas pessoas estão sorrindo, elas estão cantando, elas estão comprando, estão vendendo, elas estão buscando lazer, mas lá no fundo há uma angústia, um desânimo, uma tristeza, há um vazio existencial e cabe-nos, de fato, levar essas boas novas de ânimo para as pessoas. Não importa a condição financeira delas, o grau de instrução que elas têm, ou nem sequer mesmo o segmento religioso que elas seguem. O desânimo, às vezes, se abate em todos nós, e todos nós precisamos de encorajamento. É benção, maravilha. E bênção poder ser usados por Deus para encorajar outras pessoas. Você consegue falar assim, pensando em pastores desanimados e igrejas desanimadas. Muita gente tomou uma pancada muito forte na pandemia, com luto, com perda financeira, com desacerto familiar, houve um índice elevado de crises familiares, divórcios e tudo mais. Uma palavra boa que podemos dar a pastores e igrejas que ficaram desanimados e ainda não se reanimaram, ainda não encontraram, como disse Jesus, um bom ânimo, estão lá no mau ânimo ainda.
Há reveses na vida que deixam cicatrizes permanentes mesmo, por exemplo. Imagine uma pessoa que lidou com luto, né? Eu conheço casos de colegas que morreu esposa, morreu filho, morreu pai nessa pandemia. É um golpe que machuca, que dói e que vai ficar uma cicatriz, né? Agora, o povo de Deus, ele nunca foi governado pelas circunstâncias, né? Por mais dolorosas que elas sejam. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em determinismo cego, nós cremos na providência de Deus. Às vezes, como dizia William Cowper, carrancuda, mas por trás dela tem a face sorridente de Deus. Então, se tem um pastor passando por uma luta, porque a igreja sofreu o abalo da pandemia, recuou em número de membros, diminuiu o orçamento, algumas pessoas queridas partiram, é hora de se reanimar no Senhor, no nosso Deus. Eu queria trazer à memória o texto lá de 1 Samuel 30, versículo 6, né, que diz que diante daquela situação adversa lá de Ziclag, quando Davi chegou com os homens, a cidade tinha sido queimada, a cidade tinha sido ferida, a cidade tinha sido saqueada, as mulheres, os filhos, as filhas tinham sido levados cativos, e isso provoca uma reação dos homens de confiança de Davi que querem matá-lo. Diz o texto, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ou seja, as circunstâncias eram todas desfavoráveis. Quando você não tem recursos nas pessoas, nem em você mesmo, porque a Bíblia diz que Davi desatou a chorar e muito se angustiou, existe só uma saída, olhar para cima, olhar para o alto, olhar para Deus. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Então, a minha palavra para o meu colega pastor ou líder que está nos ouvindo, nos assistindo, está passando por uma luta grande, por perdas talvez irreparáveis do ponto de vista humano, e quando não tem mais solução na terra, você pode recorrer ao céu, né? E Davi se reanimou no Senhor seu Deus e o placar do jogo foi mudado, Deus reverteu o quadro e Deus deu vitória a Davi. Outro exemplo que nós podíamos citar é a história do Jó, né? Um homem piedoso, um homem que o próprio Deus disse que não tinha ninguém na terra semelhante a ele e que sofreu golpes tão dolorosos, né? Nos bens, na saúde, no casamento, sepultando os filhos, enfrentando a crítica dos amigos, mas quando tudo parecia perdido, ele diz, mais uma coisa eu sei, é que meu Redentor vive. Então, hoje, inclusive, né, nós estamos dentro aí da festa da Páscoa, amanhã, domingo da ressurreição, nós queremos olhar que o nosso Senhor vive. Amém. E ele venceu a morte, e ele está no trono, e ele vai voltar. Nós fazemos parte dessa igreja gloriosa e vencedora. Amém, amém. E legal é que Jesus, que Davi se reanimou no Senhor até antes que o quadro, que o cenário mudasse, né? Não mudou nada, mas mudou dentro, mudou a atitude, mudou a postura. E o Senhor Jesus, né, na sexta-feira, aliás, na quinta-feira que antecedia a sua morte, ele sai para o Monte da Oliveira cantando, né? Naquela noite da ceia, ele termina a ceia, diz o texto, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ou seja, Jesus canta antes, durante a tragédia, confiando que Deus reverterá o quadro. Tem um sermão antigo que chamava Hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Então, a esperança é que nos encoraja, é que nos anima. É importante também, né, quando nós podemos ter momentos de refrigério, momentos de encorajamento para a nossa alma. Estamos já quase à véspera da nossa conferência base, e é uma conferência de encorajamento. Nosso objetivo lá é encorajar pessoas. Se você está aí ligado conosco agora e quiser mais informações, é só você procurar Base Conferência, www.base.baseconferência, e você consegue entrar lá no nosso site, fazer a sua inscrição. O pastor Hernandes estará lá conosco. É importante participar de conferência,
de eventos voltados para o encorajamento de líderes, encorajamento de pastores e líderes. Pensando em pastores, igrejas desencorajados, um encontro pode ser uma virada na vida de alguém? Bom, Mauri, com certeza que sim. Eu acho que onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus se reúne e abre as Escrituras, onde o povo de Deus se reúne e ora, onde o povo de Deus se reúne e recebe instrução e encorajamento da palavra de Deus, isso pode ser a chave da virada na vida de muita gente. E nós temos visto isso constantemente, nós somos testemunhas disso constantemente. E eu louvo muito a Deus porque você tem tomado essa iniciativa de investir na vida de pastores e líderes. Eu tenho, na mesma toada, buscado entender isso, sabe? Nós já temos um pouquinho de estrada percorrida, precisamos em compreender que o nosso chamado hoje, sobretudo, é de passar um legado e de passar uma palavra de ânimo, de encorajamento para as futuras gerações. Não só para os nossos irmãos que estão também na nossa idade, passando por uma crise, mas para aqueles que estão chegando, né? Para dizer que o ministério é glorioso. Tem espinhos? Tem. Tem luta? Tem. Você não olha nenhum profeta de Deus que não enfrentou luta. Você não vê nenhum dos apóstolos do Senhor Jesus que passou pela vida ileso de luta. O próprio Senhor Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Você olha para a história da igreja, os pais da igreja enfrentaram lutas tremendas. Os reformadores enfrentaram lutas tremendas. Os pré-reformadores foram mortos pela sua fé. Ao longo da história, a igreja de Cristo é martírica. É uma igreja que enfrenta luto, sofrimento, porque a nossa pátria não é aqui. O mundo odeia a igreja de Deus, mas nós estamos aqui por comissão do Senhor. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, o Consolador. Nós temos as promessas de Deus e nós temos uma missão a cumprir. E é necessário que a igreja seja encorajada, fortalecida, que a igreja seja dinamizada, né, pelo poder do Espírito Santo. E esta conferência que você realiza é uma ferramenta nas mãos de Deus, é uma oportunidade, uma possibilidade de pessoas que estão passando por alguma luta irem para lá, se inscreverem, participarem e serem profundamente impactadas, abençoadas e desafiadas, encorajadas e consoladas. Estou muito feliz de poder participar mais uma vez dessa conferência que você tem promovido. Amém. Isso é bênção. Olha só, para você que está aí conectado, a conferência acontece dia 24, 25, 26 e 27 de abril. Começa 24 à noite, a abertura, jantar, e encerra na parte da tarde. Pastor Hernandes, na parte da tarde da quinta, vai falar sobre pregação. E pregação é muito importante para o encorajamento. Nós temos encorajados para encorajar, e a pregação pode ser aí uma ferramenta onde Deus vai te usar muito para encorajar outras pessoas. Você não pode perder. Estarão lá conosco o Dr. Elias Dantas, estará lá também o pastor Francisco, lá de Manaus, Igreja Presbiteriana de Manaus, o Ronaldo Lidório, também ministrando a palavra. E você não pode perder, você podia entrar aí agora, fazer a sua inscrição já. Se você entra lá no site, tem lá os meios, como você pode se inscrever, tem os caminhos lá. Qualquer dúvida também você pode conversar conosco, tá certo? Vai ser um prazer ouvir você, te ajudar, te encorajar aí e achar aí os trilhos pelos quais você poderá estar conosco. Será na Estância Palavra da Vida em Atibaia, um lugar também gostoso, um lugar maravilhoso, um ambiente cristão, um lugar feito já para receber esse tipo de encontro, uma natureza maravilhosa, um ambiente gostoso, pastores e líderes que estarão lá para conversar, orar uns com os outros e edificarmos mutuamente, tá certo? Então, corre aí, você podia fazer sua inscrição. As pessoas estão aí, qual é o site que as pessoas vão entrar para fazer essa inscrição? Baseconferência.com.br, né? www.baseconferência.com.br. Você entrando lá, você já Alguém pode fixar o link aí? As pessoas estão pedindo para fixar o link da conferência. Consegue fixar o link aí, Michael, da conferência? O pastor Michael já vai fixar o link. Tá. E olha, você se inscrevendo, nós temos também, para você que se inscrever hoje, nós temos um presente, só hoje, tá? Um livro chamado Pego de Surpresa,
nas ciladas da liderança, não deixe o seu grupo morrer e ninguém detém. A obra de Deus é uma obra santa, são marcas espirituais de uma igreja saudável, tá? Você vai ganhar um desses brindes aqui hoje se inscrevendo. Olha só, coisa boa, preciosa para você, tá certo? São livros que me encorajaram bastante na liderança, eu tenho certeza que vão encorajar você também, que está aí ligado conosco. Tá aí o link aí, ó, baseconferência.com.br. baseconferência.com.br, você entrando, clicando aí no link, você já consegue, tem lá todo o passo a passo para você se inscrever, tá bom? Então, não deixa para amanhã não, porque também não é um encontro assim que queremos, estamos focados num número muito grande, é um retiro de pastores, é um tempo para conversa, para oração. Então, temos que respeitar aí o limite também do lugar, tá certo? E para ter tempo de qualidade de conversa lá. Então, corre aí, se inscreve, tá bom? Pastor, você podia compartilhar conosco um momento assim que veio alguém usado por Deus e te encorajou. O negócio não estava fácil, a coisa estava... O príncipe também tem lutas. Um momento assim de peso, de luta, de angústia, e alguém foi usado por Deus para te encorajar, uma circunstância que Deus reverteu, virou a chave dentro do teu coração, como Davi, que diante de si tinha todos os motivos para desanimar, todo mundo triste, chorando, lamentou. Lá o texto diz que o povo chorou muito, né? Foi grande a amargura deles, mas Deus virou a chave. Tem aí uma experiência dessa para compartilhar? Ô, Amaury, tem tantas experiências lindas, né, do cuidado de Deus, do conforto do Espírito Santo, mas um momento para mim, um dos mais difíceis, foi no ano 2000, quando eu lidei com enfermidades com um irmão meu. Eu estava ensaiando ir para os Estados Unidos fazer meu curso de doutorado em ministério, e meu irmão Laurentino ficou doente, com câncer. A minha casa era o quartel-general do tratamento dele, e aquilo foi muito pesado para nós. Ele veio a falecer no mês de fevereiro do ano seguinte, do ano 2000, e quando eu estava voltando a sonhar com a viagem para os Estados Unidos, com a minha família, 17 dias depois, o meu irmão mais velho subitamente morreu de um ataque cardíaco. Morreram 2 irmãos no espaço de 17 dias. Aquilo, de certa forma, tirou o meu chão, mas alguém me disse, olha, as circunstâncias são difíceis, mas você não deve abrir mão do seu projeto, daquilo que Deus tem para a sua vida. Você deve continuar buscando essa capacitação. E então nós fomos com o coração assim, de luto, mas fomos imediatamente. E foi um tempo de cura para a nossa alma, foi um tempo de recreio para a nossa família, os filhos eram ainda pequenos, e foi o tempo assim, que nós mais ficamos juntos. Foram 17 meses, onde praticamente todo dia, poucas viagens, eu fiz, aliás, 12 viagens apenas em 17 meses, e boa parte delas os filhos puderam ir conosco. Foi um tempo de recreio para a alma, de refrigério para o coração. Lá nós fomos tão encorajados pela maneira tão linda da providência de Deus em nos sustentar ali milagrosamente. E aquele tempo marcou nossa vida. Por quê? Porque foi depois que eu voltei dos Estados Unidos que Deus botou no meu coração o sonho, o projeto de escrever os comentários expositivos da Bíblia. E eu comecei em 2005 a escrever. O primeiro foi Apocalipse. E dos 66 livros da Bíblia, nós já estamos hoje com 47 publicados. O 48 agora já está, o primeiro Samuel já está no prelo. E já estou estudando, começando a estudar hoje, segundo Samuel. E tudo isso nasceu de um tempo difícil, de um tempo de dor, de um tempo de luto. E eu vejo que Deus transformou aquela situação tão difícil, tão dolorosa, numa fonte de consolo para nós e numa ferramenta de consolo e encorajamento para tantas outras pessoas através dos comentários expositivos. Bênção. O apóstolo Paulo fala que nós somos consolados
no meio das tribulações, para consolarmos os outros com a consolação que somos também consolados, né? É. Essas experiências nos dão substância para poder encorajar outras pessoas também, compartilhando o que recebemos de Cristo. Que bom, precioso. Momentos difíceis, mas a graça do Senhor sustentando. Glórias a Deus. Amém. Pastor, você podia dar aqui, vamos dizer assim, um spoilerzinho, né, do que será lá na conferência base, essa palavra sua na direção da pregação. Como que a pregação pode ser aqui um diferencial também para me fazer um encorajador? Tem, às vezes, o pregador que prega autoajuda. Tem o pregador que só dá pancada também, né? Que é só exortação. Da exortação temos encorajamento de fato também, né? Porque Deus nos corrige. Mas como que assim que a pregação pode ser uma força de encorajamento para as pessoas? Ô, Mauri, eu estou convencido de que a pregação não é apenas uma fonte, mas a principal fonte de encorajamento. A pregação, ela é a exposição da palavra de Deus. Eu sou muito apaixonado por pregação expositiva, vou tratar desse assunto lá no encontro. E quando você expõe a Bíblia é alimento. A Bíblia, ela é mais doce do que o mel, ela restaura a alma, ela alegra o coração, ela ilumina os olhos. E quando essa palavra é exposta e essa palavra é compreendida, ela é o grande instrumento que Deus usa, primeiro, para produzir a fé salvadora, segundo, para produzir conhecer, para produzir experiências com Deus, de crescimento, de santificação, de consagração, de entrega ao projeto de Deus. Então, eu quero encorajar você que ainda não se inscreveu para se inscrever, porque hoje, penso eu, que a maior necessidade da igreja evangélica brasileira, Mauri, é voltar-se para a centralidade das Escrituras. Você disse aí que às vezes algumas pessoas pregam autoajuda, outras pregam prosperidade, outras só batem no povo, né, com exortações duras. A palavra de Deus, ela é um cardápio variado, né, que determina se vai ser uma palavra de consolo, exortação, ensino. É o texto. À medida que você vai expondo o texto, tem consolo, tem ensino, tem exortação, tem refrigério, tem promessa, tem exigência, tem ordenança. Então, o nosso papel é expor a Bíblia, é abrir a Escritura, como diz o apóstolo Paulo, prega a palavra, prega a palavra. Na medida que essa palavra vai sendo pregada, ela vai curando, ela vai restaurando, ela vai levantando, ela vai encorajando. O Calvino dizia lá no século XVI que o púlpito é o trono de Deus, de onde ele governa a sua igreja. É assim que eu creio, e eu espero que esse encontro possa abençoar todas as pessoas que lá estiverem. De fato, né? Essas palavras de Calvino são extremamente sábias, né? Se o pastor entender como ele pode conduzir, liderar a igreja a partir do púlpito, a partir da pregação, da exposição bíblica, é precioso. Porque na Bíblia, todos os nutrientes que a alma precisa estão lá, né? À medida que se expõe a Escritura, se mexe em tudo da vida, e ali, mesmo a exortação vira encorajamento, porque é uma exortação de um pai amoroso, corrigindo e visando o bem, né, de cada um de nós. Então, é de fato precioso. Nós tivemos aqui uma experiência, nós pregamos o livro, os Salmos inteiro, nos cultos dos domingos pela manhã. E é isso mesmo, né? Você tem a exortação, o encorajamento em tudo, né? O próprio o texto, né, do Salmo, à medida que você vai, você trata de todos os assuntos da vida. Você trata de dinheiro, trata de pecado, problemas morais, familiares, relacionamentos, amargura do coração, tanta coisa preciosa. Foi uma experiência, durou mais de 3 anos, porque alguns salmos, como o 119,
tem que ser fracionado, né? Foram 22 sermões só no Salmo 119, seguindo ali a ordem alfabética do hebraico. É uma experiência fantástica. Yeah. Então, olha, e coisa boa também, não é? Já tem 47 dos 66 livros. Olha que subsídio bom para a pregação expositiva, né? Os comentários, bons comentários bíblicos ajudam muito o pregador, né, a saber pôr as escrituras. Caminhando aqui para a gente ir para um fechamento assim, de pronto aqui, uma palavra de encorajamento, um texto e uma mensagem de encorajamento para quem nos ouve aqui, pensando na palavra de Deus, como falamos aqui, como esse celeiro, pensando nesses comentários bíblicos todos ricos, que são os comentários aqui do pastor Hernandes, são comentários assim preciosos, fiéis às escrituras e muito homiléticos, né? Bem organizados, ajuda muito o pregador, esses comentários que o pastor tem feito. E pensando nesse celeiro, nesse prato gostoso e também nutritivo que é a palavra de Deus, podia compartilhar aí pensando, tá na hora do almoço aqui, não é um almoço espiritual, aqui é uma degustação espiritual de algo que encoraja irmãos, pastores, líderes que nos ouvem. Mauri, eu não gostaria de fazer uma reflexão, o tempo agora não nos permite, mas eu vou deixar um texto que para mim é muito importante. Quando o apóstolo Pedro escreveu a primeira carta, ele escreveu para irmãos que estavam passando muitas lutas, aos crentes da diáspora, né, da dispersão, sendo banidos da sua terra, sendo saqueados de seus bens, enfrentando o fogo da perseguição. E no capítulo 4, versículo 12, e até o versículo 14, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. O que Pedro está mostrando é que nós não deveríamos ficar surpresos em ver um ambiente hostil à igreja, um ambiente desfavorável, de perseguição, inclusive, de injustiça também. Porque se você imagina que a dispersão, as pessoas perderam suas casas, suas terras, seus bens, sua liberdade, deixando para trás, às vezes, pessoas amadas, isso é injustiça. Não é só sofrimento, é injustiça. Tudo isso marca, choca, dói, fere. E os irmãos não deveriam olhar essas circunstâncias. Mas será que Deus nos deixou? Será que Deus não nos ama? Por que nós estamos passando por essa luta? Por que eu sou crente e estou enfrentando essa dificuldade na vida? E aí Pedro diz assim: não estranheis, não estranheis. Ou seja, faz parte da própria vida a luta, a angústia, a dor, a perseguição, a injustiça. Nós não vivemos um paraíso. Nós não estamos num Xingri-Lá. Nós não estamos num jardim Grinaldade de flores. O mundo é hostil mesmo. O mundo sempre odiou a Cristo, sempre vai odiar a igreja. O ambiente é hostil mesmo. Porém, ele diz, em vez de você ficar desesperado, murmurando, amargurado, Pedro diz assim: pelo contrário, alegrai-vos. Isso é só o cristianismo, só a fé cristã, só Deus pode fazer. Ninguém pode enfrentar uma adversidade na vida e se alegrar, a não ser por uma força maior que a força humana, pela ação e pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu entendo que nós precisamos constantemente voltar para as Escrituras, porque o nosso coração é tendencioso a ficar abatido. Nós temos uma tendência natural de ficarmos desanimados diante das dificuldades da vida. Mas a palavra de Deus vai trazendo para nós esse tom. Não acho estranho, não. E não se renda à tristeza, não. Alegre-se.
porque você está tendo o privilégio de ser coparticipante do sofrimento de Cristo, e se pelo nome de Cristo você está sofrendo, se por causa da sua fé você está passando por uma luta, você é um bem-aventurado. Você não deve sofrer por motivos que você mesmo está produzindo o seu sofrimento, mas se é porque você é um cristão, alegre-se nisso. Então, a nossa palavra aqui hoje, para todos aqueles que estão nos assistindo aí, é de ânimo, é de coragem. Levanta a cabeça, põe os seus olhos em Deus, aproprie-se das promessas de Deus, busque a Deus, e nós somos já mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém. E vitória implica luta, né? Então, a vitória é por meio das lutas que vivenciamos. E nesse cenário de encorajamento, ou de necessidade de encorajamento, nesse ambiente desfavorável, angustiante, importante uma boa igreja, uma igreja saudável, uma igreja que prega a Bíblia. Temos aí a IP Pinheiros e outras igrejas presbiterianas na capital, aí onde você, nas várias outras cidades aí onde as pessoas estão. Uma igreja bíblica faz diferença nessa hora? Olha, uma coisa está ligada à outra. Se a fonte do consolo emana das Escrituras, eu preciso estar numa igreja que ama as Escrituras e seja fiel às Escrituras. Nenhuma denominação religiosa, seja presbiteriano, abatista, assembleia ou qualquer outra comunidade, detém esse privilégio. Né? Qualquer igreja que seja centralizada nas Escrituras, que pregue o Evangelho com fidelidade, que ame a Deus e cuide do povo de Deus e tenha a visão do reino de Deus, é importante você estar ligado. Agora, uma pessoa que está numa igreja onde o Evangelho não é pregado, onde a centralidade é no homem, onde a manipulação humana, onde as novidades do mercado da fé que estão aí no centro do palco das atenções, dos holofotes, aí é um lugar que você precisa repensar e buscar, de fato, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com Deus, comprometida com a palavra de Deus, comprometida com a agenda do reino de Deus. Muito bem, meu príncipe. Maravilha. Olha, eu quero aqui já registrar, viu, meu carinho, minha gratidão por estar aqui com você. Eu tenho uma agenda aqui para sair 12h43, 45 no máximo, mas eu tenho a minha alegria de estar aqui com você. E espero em Deus que a conferência aí de encorajamento seja um marco, uma bênção, e que Deus continue abençoando você, seu ministério lindo, maravilhoso, a Igreja Presbiteriana da Penha, que é uma referência aqui em São Paulo, é uma igreja piedosa, bíblica, missionária, que quer fazer a obra de Deus na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, meu carinho, minha gratidão, meu abraço a você e a todas as pessoas que estão conosco aqui hoje. Muito bem, muito obrigado, pastor, pelo tempo cedido aqui a nós, por palavras boas, inspiradoras aqui hoje, e presente para nós também tê-lo lá na conferência base. Vai ser um tempo com certeza precioso. Foi ano passado, hoje será novamente, com certeza. Lembrando aí, você está fixado aí, baseconferencia.com.br, corre lá, faz sua inscrição, será lá um retiro muito, muito precioso, inspirador. Repetindo aqui, né? Pastor Hernandes estará lá conosco em abril, dia 24 a 27. 27, estamos lá animados com essa palavra. Vou falar em casamento, com a graça de Deus, eu vou começar agora, mês que vem, aliás, mês que vem, não, esse mês agora, terça-feira que vem, uma mentoria, uma vez por mês, totalmente gratuita. Nós já temos, eu tinha a estimativa de ter 1.000 pessoas, 1.000 pastores, 1.000 líderes, mas já temos mais de 7.000 pessoas inscritas para essa mentoria. 7 vezes mais. Então, eu estou muito feliz, porque acho que o nosso papel hoje, por isso que eu lhe parabenizo, é ajudar os pastores, ajudar obreiros, ajudar pessoas que estão aí na lida do ministério,
precisando de ferramentas, precisando de ajuda. E nos dias que Deus nos der, enquanto aqui estivermos, nosso papel é esse, é de levar uma palavra de encorajamento aos líderes, aos pastores, deixando um legado, né? Um legado em que as pessoas possam se voltar para Deus e possam se comprometer com a palavra de Deus, para que a igreja de amanhã, do futuro, a igreja dos nossos netos, nossos bisnetos, das nossas futuras gerações, possam ser igrejas vivas, igrejas fiéis, igrejas cheias do Espírito Santo e superarem a nossa geração em termos de piedade e de compromisso. Amém. Coisa boa. Investimento precioso esse na mentoria de pastores, né? Quando ajudamos 7.000 pastores, nós não temos nem como mensurar quantas pessoas serão encorajadas e ajudadas, mentoreadas indiretamente a partir deles, né? Então, as pessoas podem procurar lá LPC, a Luz para o Caminho, lpc.org.br. Lá terá informações de como participar dessa mentoria. Maravilha. Abraço, Ari. Abraço, Deus abençoe. Boa celebração aí da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus com a família igreja. Deus continue a usá-lo preciosamente como tem feito. É muito importante o ministério para nós aqui no Brasil e fora dele. Um grande abraço para a minha, para toda. Deus abençoe todos. Tchau. Tchau. E olha só, para você que está aí, alguém pediu, a turma andou pedindo aí os livros de novo. Ó, Ninguém Detém. Esse é um livro precioso, falando sobre marcas espirituais de uma igreja saudável. Tá? Então, você fazendo inscrição hoje, ganha o livro. Pego de surpresa nas ciladas da liderança. Às vezes tem ciladas que estão no exercício da liderança, isso vai te ajudar. E não deixe seu grupo morrer, que ajuda você a não deixar seu grupo, seja igreja, seja um PG, seja um grupo pequeno, seja um ministério na igreja local, algumas boas práticas que ajudam você a não deixar seu grupo morrer. Tá certo? Olha só, entra aí, www.baseconferencia.com.br, faz sua inscrição, você vai ganhar o livro hoje. Amanhã já não ganha mais, só se fizer hoje, tá bom? Então, queridos, muito obrigado por sua atenção, pelo tempo dispensado aqui a nós. Esperamos que com essa live você tenha sido abençoado, alimentado. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira de celebração da paixão de Cristo. Que Deus te abençoe nesse final de semana precioso, domingo da ressurreição, dia de boas notícias. Que você seja alguém abençoado pelas boas notícias e um disseminador das boas novas de Cristo Jesus. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima live. Só bem, faz aqui o que tem que fazer, que senão... Deixa eu pausar a transmissão da